Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 2. Outros princípios e interpretação da lei processual penal. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jusemos. Dando continuidade à nossa imersão no direito processual penal, hoje vamos explorar outros princípios basilares que moldam o processo e, em seguida, nos debruçaremos sobre a interpretação e aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Na aula anterior, conhecemos princípios constitucionais explícitos de suma importância. Agora, expandiremos nosso horizonte com outros pilares que, embora nem sempre expressos na Constituição da mesma forma, são igualmente cruciais para a justa aplicação da lei penal. Preparem suas anotações, pois o conteúdo de hoje é essencial para a compreensão da dinâmica processual penal. Vamos juntos? Além dos princípios que já estudamos, o processo penal se ancora em outros importantes fundamentos, como 1. Iniciativa das partes e adstrição. No sistema acusatório, a regra é que o juiz se mantém inerte, aguardando a provocação das partes para agir. A iniciativa processual cabe à acusação, propondo a ação penal, e à defesa, apresentando seus argumentos e provas. A adstrição, por sua vez, significa que o juiz, ao proferir sua decisão, está vinculado aos limites da acusação delineados na peça inicial, denúncia ou queixa. Ele não pode julgar com base em fatos diversos daqueles narrados na acusação. 2. Duplo grau de jurisdição. Embora a Constituição Federal não mencione expressamente o duplo grau, no Brasil prevalece um sistema com múltiplos graus de jurisdição, materializado através do sistema recursal. Isso possibilita a revisão das decisões judiciais por instâncias superiores. Existe um debate sobre a aplicação plena desse princípio em relação às autoridades com foro por prerrogativa de função no STF, mas a existência de embargos infringentes abre uma via para o reexame da matéria pelo colegiado. 3. Juiz imparcial. A imparcialidade é um pressuposto de validade para qualquer decisão judicial no processo penal. Se o juiz demonstrar parcialidade, seja em favor da acusação ou da defesa, o processo pode ser maculado por nulidade. Um juiz imparcial é essencial para garantir um julgamento justo e uma condenação válida. 4. Promotor natural. E assim como o princípio do juiz natural garante que o cidadão seja julgado pelo juízo competente preexistente, o princípio do promotor natural assegura que a acusação seja exercida pelo membro do Ministério Público com atribuições previamente definidas, evitando designações arbitrárias ou direcionadas. 5. Obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia assim que estiverem presentes as condições legais, indícios de autoria e materialidade. Uma vez oferecida a denúncia ou interposto um recurso, o MP não pode desistir da ação penal. 6. Oficialidade. A persecução penal é conduzida por órgãos oficiais do Estado, como o Ministério Público, a Polícia Civil, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, cada um com suas funções específicas. 7. Oficiosidade. Este princípio se aplica especificamente às ações penais públicas. Ele se manifesta na possibilidade de o Estado agir de ofício, ou seja, por iniciativa própria, tanto para instaurar o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada quanto para impulsionar o processo após o oferecimento da denúncia, independentemente da vontade da vítima. 8. Proporcionalidade. A proporcionalidade deve guiar a atuação estatal em todas as fases do processo penal, desde a decretação de medidas cautelares como a prisão preventiva até a aplicação da pena. A medida adotada deve ser adequada, necessária e proporcional ao delito praticado e à situação do acusado. 9. Intranscendência ou pessoalidade. Este princípio, embora mais conhecido no âmbito do direito penal, a pena não pode passar da pessoa do condenado,
também se aplica ao processo penal, garantindo que a persecução penal não atinja terceiros que não estejam diretamente envolvidos com o fato criminoso. 10. Ne bis in idem significa que ninguém pode ser processado e julgado duas vezes pelo mesmo fato criminoso. No entanto, essa regra não é violada se o primeiro julgamento ocorreu em um juízo absolutamente incompetente e o acusado é posteriormente julgado pelo juízo competente. Por outro lado, se o acusado foi absolvido pelo juízo incompetente, não poderá haver um novo processo pelo mesmo fato. 11. Vedação de revisão pro societate. A revisão criminal, que é um instrumento para rescindir decisões judiciais transitadas em julgado, só pode ser utilizado em benefício do réu, nunca para prejudicá-lo. Após compreendermos esses importantes princípios, vamos adentrar o universo da interpretação da lei processual penal. O artigo 3º do CPP nos fornece as diretrizes básicas. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. A interpretação busca o efetivo alcance do enunciado normativo, visando entender a vontade da lei, e não necessariamente a intenção subjetiva do legislador. Podemos classificar a interpretação em teleológica, prioriza a finalidade da norma, o objetivo que o legislador buscou alcançar ao criar a lei. Sistemática, considera a norma dentro do contexto de todo o ordenamento jurídico, interpretando-a em harmonia com o espírito geral da lei. A interpretação extensiva ocorre quando a norma diz menos do que realmente queria dizer, sendo necessário ampliar seu alcance para abranger situações que, embora não expressamente mencionadas, estão dentro de sua lógica. Um exemplo jurisprudencial é a aplicação do artigo 581, inciso I, do CPP, que trata do recurso em sentido estrito contra a rejeição da denúncia, para abranger a rejeição do aditamento da denúncia ou queixa em razão de fatos supervenientes. É importante distinguir a interpretação extensiva da analogia, que é uma forma de integração da lei, utilizada para suprir lacunas legais. A analogia consiste em aplicar a uma situação não prevista em lei uma norma existente para um caso semelhante. O STJ, por exemplo, em um julgado informativo, RESP 1.568.445, admitiu a fixação de extraentes contra terceiros não participantes do processo penal com base na analogia com normas do processo civil. Por fim, a interpretação analógica é uma forma de interpretar, e não de integrar. Ela ocorre quando o legislador utiliza uma fórmula genérica seguida de exemplos específicos no mesmo enunciado normativo, como no artigo 80 do CPP, que trata da separação de processos. Quando a lei processual penal for omissa, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro autoriza o juiz a decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. No que tange à aplicação da lei processual penal no espaço e no tempo, temos as seguintes regras: espaço, vige o princípio da territorialidade, conforme o artigo 1º, incisos e a 3ª, do CPP, estendendo-se também à legislação eleitoral. Os incisos 4º e 5º e o parágrafo único do artigo 1º não foram recepcionados pela Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 4º, da Confira 88 estabelece que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI. Existem outras exceções ao princípio da territorialidade em leis especiais posteriores a 1941, como as leis sobre crimes eleitorais, competência originária dos tribunais, juizados especiais criminais, Lei 9.099/95,
Crimes falimentares, Lei 11.10105, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha e Lei de Drogas. Tempo, e aplica-se o princípio do tempus regit actum, ou seja, a lei processual penal tem aplicação imediata, conforme o artigo 2º do CPP, sem retroagir. Uma observação importante se faz em relação às normas híbridas, como as que tratam de prescrição e decadência, que possuem natureza tanto de direito penal quanto processual penal. Nesses casos, aplica-se a lógica do direito penal, observando a retroatividade da lei se for mais benéfica ao réu. É fundamental ressaltar que os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior são considerados plenamente válidos. Por fim, é importante distinguir as fontes do direito processual penal. Fontes materiais, de criação ou produção são os órgãos que produzem as normas processuais penais. No Brasil, a competência para legislar sobre processo penal é da União, conforme os artigos 22, inciso I, e 24, inciso X, da Constituição Federal. Fontes formais, de revelação ou cognição são os locais onde encontramos o direito processual penal. Dividem-se em imediatas, a Constituição Federal e as leis, códigos, leis extravagantes, etc. Mediatas, na analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, utilizados para integrar ou interpretar a lei. Com esta aula, expandimos nossa compreensão dos princípios que regem o processo penal e exploramos as regras de interpretação e aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Esses conhecimentos são fundamentais para navegarmos com segurança nos próximos temas. Na nossa próxima aula, daremos início ao estudo da persecução penal, focando nos procedimentos investigativos e, mais especificamente, no conceito, funções e natureza jurídica do inquérito policial. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Se tiverem dúvidas ou comentários, fiquem à vontade para deixar abaixo. Até a próxima, e continuem firmes nos estudos.